Na semana passada foi postado aqui mesmo no canal Área 51 um vídeo sobre o relato de uma ex-aluna de Albert Einstein que teria ido com o físico para uma base militar, onde ela e Einstein teriam visto a nave e os corpos dos seres recolhidos no incidente de Roswell em 1947. Se alguém não viu este vídeo e quiser conferir, o link estará na descrição do vídeo. E essa semana então surge mais um relato sobre o caso Roswell. Dessa vez foi uma carta encontrada nos arquivos do falecido ufólogo Stanton Friedman. No documento, datado de 26 de janeiro de 2010, um homem identificado como Shawn, cujo sobrenome foi ocultado por questões de privacidade e segurança, revela algo que seu pai lhe confessou em 1973. O pai de Shawn teria sido piloto do 414º Fighter Group, que é um grupo especial de pilotos de caças da Força Aérea dos Estados Unidos, que foi formado em 1944 e dissolvido em 1946. Depois foi reativado em 1955, funcionando até 1969, e mais recentemente, em 2010, foi novamente ativado, mas desta vez com outras especificações. Em 1947, o pai de Shawn, junto com outros pilotos, foram chamados para uma missão e voaram com seus aviões armados até uma base aérea no Novo México, Estados Unidos. Quando o pai de Shawn questionou o objetivo da missão, um policial militar lhe disse apenas que um foguete havia caído em solo americano. Vale ressaltar, para quem não sabe, que nos Estados Unidos, a exemplo da maioria dos países desenvolvidos do mundo, a polícia militar é uma polícia exclusivamente das Forças Armadas, que não atua nas ruas, como no Brasil. Atua apenas dentro de instalações militares e em missões militares. Então, neste caso, quando o pai de Shawn fala de policial militar, ele está se referindo de um militar das Forças Armadas americanas, já que para atuação na sociedade civil, nos Estados Unidos, quem atua são os policiais civis. Após pousarem na base aérea no Novo México, o pai de Shawn e as outras equipes que chegaram nos aviões foram deslocadas de caminhões e jipes para uma outra área remota. Chegando lá, o general que estava no comando das ações perguntou ao pai de Shawn, que era um piloto experiente e ex-integrante do 414º Fighter Group, o que ele achava que eram aqueles destroços. O pai de Shawn respondeu que aquilo era completamente diferente de tudo que ele já havia visto. O general insistiu, perguntando se poderia ser algo dos russos, e o pai de Shawn disse que provavelmente não, que aquilo não era um avião nem um míssil e que as inscrições dentro da nave não pareciam ser russo. Os destroços foram então carregados para 2 aviões C-54S e transportados para Fort Worth, uma cidade no estado do Texas que fica bem próximo à cidade de Dallas. Dentro do avião, que o pai de Shawn estava pilotando, ele conta que haviam 3 pequenos corpos de seres não humanos embalados e conservados em gelo, mas que durante todo o procedimento de transporte e viagem, o gelo inevitavelmente derreteu, o que fazia com que os corpos soltassem um cheiro de decomposição muito forte na aeronave. Os seres, segundo o pai de Shawn, eram humanoides, ou seja, tinham cabeça, braços, pernas, olhos, boca e nariz. O corpo tinha aparência frágil e a pele parecia com a pele de um tubarão cinza. Suas cabeças eram extremamente grandes em comparação com o corpo, tinham grandes olhos sem pálpebras, não possuíam genitália, tinham 6 dedos em cada mão e seus corpos se encaixavam perfeitamente com os assentos da nave que o pai de Shawn havia analisado em solo. Depois de cumprida a missão, o pai de Shawn ainda ficou sabendo de outros colegas militares que os destroços e corpos foram analisados por cientistas da base e foi constatado que a nave tinha originalmente o formato de disco, que os seres eram na verdade robôs de bioengenharia, ou seja, eram artificiais, mas feitos com tecidos orgânicos, e que estes seres eram integrados à nave, de forma que a propulsão ocorria por telecinese. Para quem não sabe, telecinese é a capacidade de mover e influenciar objetos apenas com a força da mente, sem o tocar fisicamente.
Segundo o pai de Shawn ainda, os cientistas determinaram que o motivo da queda da nave havia sido provavelmente um raio que atingiu o objeto. Os militares ainda teriam recuperado uma outra nave intacta, mas foram incapazes de fazer engenharia reversa e as tentativas de clonar os seres alienígenas também fracassou. Uma outra descoberta foi de que as naves viajaram no tempo e o material que as compõe era construído a nível molecular. A construção da nave era feita de tal forma que os fios e conexões que compõem a nave não eram vistos a olho nu, apenas no microscópio era possível observá-los. Obviamente que o pai de Shawn fez um juramento de nunca contar aqueles fatos para ninguém, mas quando estava já perto do fim da vida resolveu contar para seu filho, que por sua vez também contou, já no fim de sua vida, para o ufólogo Stanton Friedman, através daquela carta. Os pesquisadores que encontraram o documento não conseguiram determinar se o ufólogo Stanton chegou a responder ou pesquisar sobre as alegações de Shawn, mas é claro que passado tantas décadas é praticamente impossível confirmar se a história de fato é real. Mas ela combina com outros relatos, por exemplo, com o relato da ex-aluna de Einstein. Ela conta que além da nave parcialmente destruída e dos corpos dos alienígenas que possuíam as mesmas características relatadas na carta de Shawn, Einstein e sua aluna ainda viram um ser vivo que os médicos da base estavam tentando salvar, e o ser parecia ser ligeiramente diferente daqueles que estavam sem vida no hangar. E no relato de Shawn, seu pai contou que havia outra nave intacta. Ou seja, poderia este outro ser que foi visto por Einstein e sua aluna, sendo tratados pelos médicos, um ser desta outra nave intacta. Um outro detalhe é que o coronel Philip Corso, que já fez alegações sobre o caso Roswell e escreveu um livro sobre o incidente chamado O Dia Após Roswell, também diz que os seres extraterrestres recuperados no incidente eram robôs de bioengenharia e que a nave era movida por telecinese destes seres. Então, por mais fantástica que sejam as alegações de Shawn, ela bate com vários outros relatos independentes da ufologia sobre o caso Roswell e de outras supostas testemunhas também deste incidente. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.